Nós vamos falar agora a respeito daquele caso do homem que invadiu a agência da Caixa Econômica Federal no centro de Teresina e passou a destruir caixas eletrônicos, usando uma picareta. Nós mostramos aqui ao vivo a reação, inclusive, do segurança que o atingiu na perna, o feriu na perna com um tiro, depois que ele destruiu. Olha aí, o momento em que ele recebe o disparo. Imagens feitas por telefone celular. O rapaz estava com a picareta destruindo os caixas eletrônicos. O tiro do segurança fez com que ele caísse e, machucado, não pudesse mais atacar o patrimônio. E aí levantou-se uma grande discussão. Primeiro, o que faria com que alguém entrasse furioso numa agência como esta e provocasse destruição? Segundo, o que aconteceu aí? Foi legítima defesa ou despreparo do segurança? Ou o que diz a lei? O que diz a lei sobre este caso? Para tratar do assunto, nós estamos recebendo alguns convidados que já estão aqui conosco. Nós estamos recebendo a advogada Lina Brandão, que é criminalista. Boa tarde, seja bem-vindo. E também recebendo Eurivan Salles, psiquiatra, que conversa com a gente sobre este assunto, e Gomes de Oliveira, o galego, que também acompanhou o desdobramento desses casos, inclusive com as suas opiniões a respeito deste assunto. Doutor Eurivan Salles, começo com o senhor. Já há informação dada pelo Hospital de Urgência de Teresina de que esse rapaz se submete a um tratamento psiquiátrico. Olhando as imagens, o que pode ter acontecido com ele que, furioso, destruiu a agência? Joelso Gomes ali. Boa tarde. Os telespectadores do Jornal do Piauí, boa tarde a todos. Olha, esse quadro dele é muito sugestivo de uma psicose. Esse rapaz estava psicótico naquele momento. O que seria isso? A pessoa psicótica não tem o entendimento dos atos que pratica. E dentro dessa psicose, ele estava envolvido por um delírio. Delírio seguramente de grandeza, de dinheiro que talvez ele não tenha, possivelmente ele não tem dinheiro, mas na cabeça dele veio essa ideia e ele tentou, ele procedeu à agressão a um bem que nada tinha com a situação. Mas ele faz uma certa associação dentro desse surto. Ele faz uma associação entre o dinheiro e os caixas eletrônicos, por exemplo, para atacá-los ou não? Poderia estar atacando qualquer coisa. Né? Não, o delírio de grandeza ligado a dinheiro. Então o entendimento dele, o entendimento foi correto, caixa eletrônico. É no caixa eletrônico que tem dinheiro. E aí ele destrói o caixa eletrônico durante Infelizmente cometeu esse. Como controlar uma pessoa que está num surto como esse? Não, aí tem que ir para uma internação e fazer um tratamento rigoroso. Certamente essa pessoa tem um problema mental e não está em tratamento. Doutor Eurivan, mas ele poderia transferir, por exemplo, essa fúria dele momentânea, essa raiva, para uma pessoa determinada, para alguém, e não para um objeto? Poderia correr esse risco? Pode muito ali. Ele pode agredir uma pessoa, ele pode ter sem nem conhecer a pessoa. Sim, ele pode ficar imaginando que aquela pessoa é responsável por aquele problema dele, né? Por aquele desaparecimento do pseudo dinheiro que ele estava cobrando. E também ele pode agredir até a si próprio. Pode se ferir. Isso pode acontecer, sabe? E ele cometeu um caso grave como suicídio. Gomes de Oliveira, você abriria fogo contra um rapaz nessa situação? É complicado, né? Porque o cara estava armado. Com a picareta ele estava armado. Mas a distância dos seguranças. Sim, mas mesmo assim, eu acho que na hora o segurança, ele acreditou que só poderia pará-lo com o tiro. Agora, o que eu questiono aqui, professor Eurivan, diz respeito ao tratamento. Muita gente questiona, por exemplo, que o cidadão que tem problemas psicológicos pode ser tratado em casa. Ele pode conviver com a família com a situação dessa? Pode. A maioria dos meus pacientes vivem em casa normalmente. É um conceito novo de tratamento, um conceito mais recente de tratamento do que aquele antiga internação que a gente viu. Olha, a maioria, Joel, é tratada em casa. Agora, comparece periodicamente a um ambulatório, o médico avalia, prescreve a medicação, e essa pessoa tem que retornar para reavaliações futuras. Agora, na psiquiatria, a indisciplina é muito grande. Geralmente, eles atrasam, eles abandonam o tratamento, eles ficam resistentes ao uso do tratamento. Ele tomando a medicação em casa, doutor Eurivan, sendo medicado normalmente, regularmente, ele teria um comportamento também sociável, normal? Raramente. Quem está tomando a medicação em casa, geralmente se controla, não tem esse comportamento. Mas mesmo assim,
pessoas tomando a medicação podem surtar de repente e cometer esse tipo de ato. tipo de Doutora Lina Brandão, o que diz o direito em relação à legítima defesa? O que nós vimos aí foi um ato de legítima defesa? Pode ser tratado desta maneira? O policial agiu de acordo com a lei? Com relação à conduta do segurança, né, da empresa particular, ele agiu de forma correta. Até porque ele não visou atingir regiões de alto risco que levassem ao autor do dano à morte. Mas houve proporção nessa reação? Eu acredito que não há desproporcionalidade com relação às armas. A arma utilizada pelo agente, né, pelo autor do dano, é uma arma branca. De certa forma, a arma utilizada pelo... No caso é a picareta. A picareta é considerada uma arma branca, não uma arma de fogo. É. Com relação à conduta do segurança, foi uma conduta correta porque ele não visou atingir uma área de risco da pessoa. Inclusive, não existiam pessoas também próximas, terceiros próximos ao local, que ele colocasse em risco a vida das demais pessoas. Então, a atitude dele foi correta. Tá. Agora, analisando pelo viés psiquiátrico que o doutor falou, ele pode até afirmar que a região da perna, que foi o local onde foi atingido, né, a bala, não é uma área de alto risco, né, doutor? E também ocorre a legítima defesa, a questão do artigo 23, que são as excludentes de ilicitude. Ocorre aí, ao meu ver, a legítima defesa e o estado de necessidade, porque ele se viu ali numa circunstância que ele poderia, num estado que ele estava psiquiátrico abalado, né, uma psicose, como o doutor falou, ele poderia estar ameaçando a vida de outras pessoas, não somente a dele, mas também a vida do segurança. Se ele tivesse tentado imobilizar aquele autor, ele poderia também estar colocando sua vida em risco. Entendeu? Doutora Lina, um telespectador aqui, o Cleidson, que é policial civil, mandou a opinião dele aqui para a gente. Ele acha que o segurança agiu corretamente porque ele está ali para defender o patrimônio. E o patrimônio estava sendo depredado, então ele não poderia agir de outra maneira. Assim, Eu posso proteger o patrimônio à bala? Pode, dependendo das circunstâncias. Se for uma situação de risco em que se foi colocado ali no momento, ele pode sim se utilizar de bala. Inclusive, ele chegou a depredar, né? Ele depredou o patrimônio público, né? Porque a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, né? Apesar dela não estar no rol da qualificadora do artigo 163 do dano ao patrimônio público, o STJ, ele já tem um entendimento a respeito disso, né? Que a questão do dano ao patrimônio público, a Caixa Econômica ela não está nesse rol. Né? Por isso, então, que ele vai responder apenas pelo 163 caput do artigo. Ela não se encontra nas qualificadoras do artigo 163, a Caixa Econômica. Doutor Ivan, uma negociação com alguém que está em surto psicótico, é possível? Eu nunca vi, Joelson. Nunca vi. Aí tem que ter pessoas habilitadas, acostumadas à luta, para imobilizar um homem com a fúria daquela ali. É a única maneira de você conter. Fazer medicação, mas tentar conversar, você corre isso. O que a gente tem a impressão, doutor Ivan, que a gente viu pelas imagens, é que ele estava naquela fúria, quando ele levou o tiro e ele acabou de depredar o caixa eletrônico, parece que ele extravasou e acalmou um pouco. É tanto que ele não teve mais resistência à prisão e acabou sendo levado. Extravasa e acalma. É assim que funciona? Ali, naquele momento, toda a atenção dele estava voltada para o caixa eletrônico. Depois que ele quebrou o caixa, acalmou. Tudo que ele queria era o caixa eletrônico para tentar sacar. Ele não percebeu nem a aproximação dos Ele não percebeu. Ali, se existisse assim uma equipe, só um policial... Não, eram 3. Não tem essa condição, sabe? Eram 3 seguranças, que aparecem nas imagens, 3. Aparece, depois dá para ter imobilizado essa pessoa. Sem a necessidade do disparo. É sem o disparo. Porque a atenção dele estava focada no caixa eletrônico. Isso é uma questão realmente bastante polêmica, o início, na verdade, de uma discussão. Doutor Queria agradecer. Ivan, eu queria só fazer uma pergunta aqui. A pessoa que tem um problema mental, é complicado conscientizá-lo de que ele precisa tomar um remédio? Quando ele está bem, quando ele está fora do surto, ele aceita, ele entende. Quando ele está em surto psicótico, às vezes é necessário imobilizá-lo e fazer a medicação injetável, porque não há condição para acordo. Por acordo nenhum. Não há acordo nenhum. Tá certo. Faz a medicação injetável. Doutora, só para a gente encerrar, Joelson, nesse caso ele é inimputável por ele ter essa condição? Se ficar comprovado, sim.
Se ficar comprovado por laudos médicos, psiquiátricos, sim. Ele Ele considerado. não pode responder Não pelo que pode fez. responder, mas até o momento ele responderá pelo artigo 163 caput do Código Penal. Assim como Dano ao patrimônio Assim como o público. policial também vai ter que responder pelo disparo que efetuou. Exato. Eu queria agradecer a vocês, doutora Lina Brandão, advogada criminalista, muito obrigado pela participação. Doutor Ivan Salles, psiquiatra, obrigado por ter vindo e participado dessa discussão conosco. Muito obrigado. Muito obrigado.